Meus irmãos, hoje nós encerraremos a nossa série de mensagens do Advento, o Cristo anunciado em alta voz. E ao longo dessas semanas, o nosso objetivo foi e está sendo olharmos para 4 canções, 4 odes, poemas escritos com o objetivo de serem cantados, que anunciaram a chegada do menino Jesus no Evangelho de Lucas. E aqui eu vou fazer uma recapitulação rápida para você. Primeiro nós ouvimos Maria cantar, exaltando o Deus que derruba os poderosos e exalta os humildes. Depois nós ouvimos Zacarias entoando o seu cântico, celebrando o Deus que visitou e redimiu o seu povo. E em seguida nós vimos a passagem onde os anjos cantam, anunciando glória a Deus e paz na terra aos homens. Magnificat, benedictus, gloria in excelsis Deo. E hoje nós vamos chegar ao nosso último canto dessa série, talvez seja o mais discreto de todos. É o mais discreto de todos porque ele não é cantado por uma multidão, muito menos por alguém famoso. É o cântico de um homem idoso, quase esquecido na história, mas um homem que estava profundamente atento àquilo que Deus estava fazendo. Na tradição cristã, esse cântico ele recebeu o nome e o título de Nunc Dimittis, expressão latina que significa agora podes despedir. Em um dos seus livros, o pensador cristão Os Guinness, ele relata e conta um episódio bastante curioso da vida de um famoso saxofonista do jazz chamado Joe Contrani. Contrani, no início da sua carreira, ele não era cristão, pelo contrário, era alguém que enfrentava sérios problemas com as drogas e na década de 1950 ele quase faleceu após uma overdose, mas ele foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. A sua vida foi por completa transformada e ele passou a compor algumas músicas como expressão de gratidão por essa nova vida que ele havia recebido em Cristo Jesus. E uma das suas obras mais conhecidas, mais famosas, se chama Um Amor Supremo. São cerca de 30 minutos de música dedicados à celebração do amor e da misericórdia de Deus. Os Guinness, ele conta que em certo show, Contrani, ele executou essa peça de maneira tão intensa que toda a plateia ela ficou extremamente extasiada. E o próprio Contrani, ele percebeu que ele estava vivendo um daqueles momentos raros, um daqueles momentos únicos. E antes de sair do palco, ele se aproximou do microfone e sussurrou 2 palavras: Nunc Dimittis. Era como se ele estivesse dizendo: depois disso que eu vivi, agora eu estou pronto para partir. Agora eu estou em paz. E meus irmãos, essa ideia de que algo espetacular precisa acontecer antes de estarmos prontos para partir, é algo que todos nós carregamos. Isso é tão verdade que a gente costuma brincar uns com os outros, dizendo que existem 3 coisas que todo mundo precisa fazer antes de morrer: plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. É uma brincadeira, mas ela revela algo extremamente profundo. Porque quando nós pensamos a respeito em estarmos prontos para partir, quase sempre nós associamos essa realidade a grandes realizações, a acontecimentos marcantes. O mundo do marketing percebeu isso de maneira fantástica. E é por isso que nós somos constantemente bombardeados com listas, com propagandas do tipo: 10 coisas para você fazer antes de morrer, 10 lugares para você conhecer antes de partir. Tentam nos convencer de que a vida só vai estar completa quando uma lista inteira for ticada, for riscada. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos apresenta um homem que chega a esse ponto de prontidão e de contentamento por um caminho completamente diferente. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nos apresenta Simeão. Simeão era um homem idoso, justo e piedoso, e que aguardava a consolação de Israel. E o Espírito Santo de Deus lhe havia feito uma promessa: Simeão, você não vai morrer antes de que os seus olhos contemplam e vejam Cristo, o Jesus. Em um dia comum no templo, Maria e José entram carregando um bebê nos braços. Eles ainda não sabem, mas aquele encontro mudaria tudo. Simeão toma o menino nos braços e ao invés de fazer um discurso, ele canta.
ele entoa um louvor a Deus. E esse cântico é chamado de Nunc Dimittis. E é esse que nós vamos refletir nesse momento. Então gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 2, dos versos 21 ao 35. É bastante comum que as exposições desse relato elas comecem a partir do verso 25, mas nós vamos iniciar a partir do verso 21 para a gente ter um pouquinho mais de clareza no contexto e para a gente conseguir compreender melhor aquilo que estava acontecendo na história, tá bom? Lucas capítulo 2, leremos dos versos 21 a 35, diz assim a palavra do Senhor. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito de que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Até aqui, palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra e nós cremos, Deus, que ela é viva, que ela é santa. Então nós pedimos nesta manhã que o mesmo Espírito que inspirou esse texto ilumine o nosso entendimento e aqueça o nosso coração. Nos livra, Senhor, de ouvir apenas com os ouvidos e nos concede a graça de ouvir com fé, de ouvir com humildade, com obediência, que não sejamos apenas espectadores da Tua verdade, mas participantes daquilo que o Senhor deseja fazer em nós. Fala conosco, Deus, por meio da Tua Santa Escritura, nos revele Cristo e permita que a Tua palavra produza em nós arrependimento, esperança e confiança. Que tudo o que for dito aqui seja fiel ao Teu Evangelho e que ao final a glória seja somente Tua, Deus. É isso que nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, era cerca de uma semana após o nascimento de Jesus, quando tudo isso aconteceu. José e Maria foram cumprir o que determinava a lei daquele povo. Ao 8º dia, todo menino nascido em Israel deveria ser circuncidado. Esse rito era o sinal de pertencimento daquele menino ao povo da aliança. E com Jesus não foi diferente. Embora Jesus fosse o Filho de Deus, desde os seus primeiros dias, ele se submeteu à lei do povo. Com apenas 8 dias de vida, um bebê frágil que inspirava todos os cuidados que um recém-nascido precisa ter, Jesus é levado pelos pais ao templo. É ali que essa família bendita se encontra com um homem aparentemente comum, que a Bíblia o descreve de maneira muito precisa. Ele era um homem justo, piedoso e que esperava a consolação de Israel. E existe um detalhe que Lucas nos informa: o Espírito do Senhor estava sobre ele. Isso, meus irmãos, me faz pensar e pode nos fazer a pensar como ao longo da vida as pessoas podem ser descritas e lembradas de muitas formas. Nós somos identificados por muitas marcas, algumas positivas, outras nem tanto. Muitas vezes nós somos lembrados pelos nossos erros. Cruelmente, existem falhas que custam a se desprender da nossa história, imagem que nos acompanham por muito tempo.
E em contrapartida, em outras ocasiões, nós somos lembrados pelos nossos acertos. E claro, isso é sempre melhor do que sermos lembrados pelos nossos erros. Mas há algo ainda mais bonito do que isso. Mais bonito do que ser lembrado por um acerto ou por um erro, que são sempre pontuais e transitórios, é ser identificado pelo nosso caráter. O caráter diz respeito a quem nós somos na essência. E Simeão, ele é apresentado exatamente assim, não por um feito específico, não por uma falha, mas pelo seu caráter. E eu gostaria de chamar a sua atenção, porque isso nos oferece uma bela oportunidade de compromisso, especialmente quando nós começamos a refletir a respeito do ano que está por vir. Propor a você o seguinte: e se nós encararmos o ano novo como um tempo para cuidar do nosso caráter, de modo que as pessoas possam nos reconhecer como homens, como mulheres, justos, piedosos, cheios do Espírito Santo de Deus e que vivem na esperança da consolação do dia final do nosso Deus? Talvez essa seja uma boa meta para você acrescentar à sua lista do ano novo. Eu acho que é uma dica para mim tomar água, né? Vou tomar uma água então. Além de ser descrito, obrigado, viu, meu irmão? Além de ser descrito como um homem justo, piedoso, que aguardava a consolação de Israel, existe um detalhe decisivo nessa história. Simeão, ele estava no templo, movido por uma promessa que o Espírito havia lhe revelado. Ele não morreria antes de ver o seu Redentor. E é curioso perceber que o próprio nome Simeão já carregava esse sentido. Simeão quer dizer ouvinte. E de fato, Simeão fazia jus ao nome que carregava. Ele ouviu a voz do Espírito e guardou no coração aquilo que lhe havia sido revelado. Ele não trata essa palavra como algo passageiro. Ele ouve, crê e passa a viver totalmente orientado por essa promessa. E aqui, meus irmãos, existe mais um desafio para nós ao pensarmos no próximo ano. Mais uma meta para a gente acrescentar à nossa lista: aprender a escutar melhor. As mulheres digam: fala, Deus. Cutuca assim. Aprender a escutar melhor. Não apenas escutar uns aos outros, embora isso seja extremamente urgente e necessário, mas aprender, irmãos e irmãs, escutarmos de verdade. Essa é, inclusive, uma das queixas mais frequentes que nós ouvimos nos aconselhamentos. Ninguém me ouve. Parece que eu estou falando sozinho. As pessoas não me escutam. Parece que eu não tenho voz. Nós somos muito hábeis na arte de falar, mas poucos disciplinados na arte de escutar. E existe uma diferença importante entre ouvir e escutar. Nós podemos ouvir um som sem necessariamente dar a atenção necessária para compreender esse som. Ouvir pode ser apenas perceber um ruído. Agora, escutar envolve atenção, discernimento e disposição para a gente acolher aquilo que está sendo dito a nós. E a Bíblia nos chama exatamente a esse tipo de escuta. O grande mandamento começa com o chamado à escuta, antes mesmo de um chamado à obediência. O grande Shema em Deuteronômio 6. Ouça, ó Israel, ouça, o Senhor Deus é o único Senhor. Agora, uma ordem: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Mas primeiro você precisa fazer o quê? Ouça. Esse ouça não é apenas a capacidade, irmãos, de captarmos um som, mas um chamado, um imperativo do Evangelho para a gente discernir, para a gente considerar, para a gente dar atenção. E Simeão era esse tipo de pessoa, um homem que sabia escutar e sabia, sobretudo, escutar Deus. E escutar Deus, meus irmãos, é uma das tarefas mais difíceis da vida. Não é só para você não, para mim também é. Mas também é uma das tarefas mais necessárias da vida. Difíceis porque nós somos cercados por muitos ruídos. Muitas vozes tentam competir a nossa atenção. Muitas palavras a todo tempo sendo dirigidas a nós. E algumas dessas vozes nós precisamos ouvir. Outras não. Mas existe uma voz que sobrepõe a todas as demais. Não pela força, não pela imposição, mas pela importância. E qual é essa voz, meus irmãos? A voz de Deus. É essa voz que precisa guiar os nossos passos. E Simeão ouviu essa voz.
ouviu o Espírito Santo e viveu orientado por aquilo que o Espírito Santo havia falado ao seu coração. Eu não sei até que ponto você acredita nessa dimensão mais profunda e mais misteriosa da fé, que nos ajuda a compreender que o Espírito Santo de Deus pode sim, dentro de nós, lá no fundo, falar ao nosso coração. Porque em algumas tradições, essa realidade é tratada com desdém. E isso acaba gerando no meio do seu coração um certo ceticismo. E faz a gente pensar que o Espírito Santo falar é algo que não acontece. Ou só acontece com o ungido de Deus. Quem está no altar. Que não pode acontecer. Que seria estranho demais se acontecesse. E eu respeito, meus irmãos, se você entende a vida nesses termos. Mas eu gostaria de provocar você, à luz desse texto e à luz de tantos outros textos das Escrituras, a considerar que sim, Deus fala ao nosso coração. Deus fala, meus irmãos, ao nosso íntimo. Existem recados de Deus que não chegam apenas com palavras externas, mas como falas que alcançam o fundo da minha e da sua alma. E parte da sabedoria cristã, parte de uma espiritualidade saudável está justamente em acolher essas falas. Acolher essas falas de uma maneira sem achar que todo mundo precisa ser conduzido pelo mesmo recado que um dia eu e você recebemos. Sem achar que essa fala tem peso de escritura. Mas ainda assim, sem desprezarmos, mas discernirmos essa voz com reverência, aguardando com humildade aquilo que Deus pode falar ao nosso coração, porque Deus fala conosco, irmãos. É isso que nós vemos aqui em Simeão. Deus lhe faz uma promessa: Simeão, você não morrerá antes de que os seus olhos vejam Cristo. E Simeão guarda essa palavra no seu coração. Ele vive dando espaço lá no fundo para que esse recado dos céus permaneça ali dentro até o dia em que ele irá se cumprir. E eu falo isso a você a partir do lugar de alguém bem batista. A minha vida inteira foi dentro de uma igreja batista, de formação completamente presbiteriana, reformado, cessacionista. Falo isso para você a partir de alguém que viveu num berço batista, cresceu e viveu nessa tradição. Felipe Rosseto Pires Batista. Brincadeira. E ainda assim, meus irmãos, eu digo a você, guarde os recados do Espírito Santo de Deus ao seu coração como algo valioso, como algo precioso. Não despreze essa voz de Deus que fala ao seu íntimo. Não despreze esse lado misterioso da nossa experiência com Ele. Porque às vezes, irmãos, nós deixamos passar as boas novas do céu, que são fundamentais para a nossa caminhada. Recados que em outros momentos cruciais nos fortalecem, nos orientam e que de alguma forma nos reabastecem por dentro. Então, está ali Simeão no templo, aguardando e guardando no coração uma palavra que ele havia recebido de Deus. Até que em determinado momento chegam àquele lugar José e Maria, e o menino Jesus com apenas 8 anos de vida. E quando essa família entra no templo, acontece algo que para nós soa bastante desconfortável, especialmente se a gente pensar com o coração de pais de um bebê recém-nascido. Simeão, até então um homem desconhecido para aquela família, se aproxima, toma o bebê dos braços da mãe e do pai, olha para ele e começa a dizer coisas profundamente significativas. Irmãos, vamos confessar, para a nossa cultura, isso soa invasivo, estranho. Um bebê de 8 anos, 8 dias, estou envelhecendo o menino Jesus, tadinho. Sinal que vocês estão atentos, muito bom. Um bebê de 8 meses, brincadeira, irmãos, eu sei que é de 8 dias. Peguei vocês. Pais cheios de cuidado, de proteção. Eu lembro a primeira vez, já que vocês abriram parênteses, eu vou abrir os parênteses aqui e começar a contar umas histórias. Eu lembro a primeira vez, no dia 12 de janeiro, quando a gente foi com a Catarina no culto inaugural da nossa igreja, que não tinha nome naquela época, né? Cheguei com a Catarina no colo, assim, todo contente. Irmãos, na hora que eu fui perceber o que estava acontecendo, a Catarina não estava mais no meu colo. A Marcela chegou para mim e falou assim: cadê a Catarina? Eu falei: amor, não sei o que aconteceu. Uma situação estranha. Não estou falando que é invasivo, tá? E se você foi a pessoa que pegou no meu colo, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Pais cheios de cuidado, meus irmãos, de medo, de proteção.
Mas Simeão não faz isso de maneira trivial. Ele toma os meninos nos braços e naquele gesto ele parece dizer: é para isso que a minha vida serviu. Em outras palavras, ele está dizendo: agora eu posso morrer. Simeão está gritando para nós algo extremamente importante. A vida que vale a pena ser vivida é aquela que se torna palco de encontro com o menino Jesus. O que significa a nossa existência não é correr atrás dos dias, não é o acúmulo das coisas, os feitos que nós realizamos. O que justifica a vida é o encontro, é tomar os meninos nos braços. Meus irmãos, uma pergunta para você nesse findar de ano, que o burnout está batendo na porta. O que justifica, gente, a gente pegar ônibus todo dia? O que justifica a gente encarar chefe, rotina, meta, pressão? O que justifica a gente caminhar por essa vida cheia de dores e desafios? Meus irmãos, em nome de Jesus, é que essa vida precisa ser palco de um encontro com o menino Jesus Cristo. Viver, caminhar e atravessar por essa vida sem nunca ter encontrado o menino é viver em vão. É viver uma existência sem significado. Simeão está dizendo: eu encontrei o menino, Senhor. Eu encontrei aquilo que justifica a minha existência. Agora eu posso partir. É isso que Simeão está dizendo, de forma grave, de forma profunda e absolutamente lúcida. E o texto bíblico usa aqui um verbo grego muito belo, muito bonito. Quando diz que Simeão tomou o menino nos braços, não se trata de um gesto mecânico, como quem pega um objeto. A ideia é de abraçar, é de acolher, é de se envolver de verdade. É o tipo de abraço que não é só de braços, mas é de alma. Não é aquele abraço rápido, protocolar, mas é o abraço que diz: é aqui que eu fico. É o abraço de quem encontrou a sua última esperança. O abraço de quem está à deriva no mar e encontra uma boia e se agarra nessa boia com todas as suas forças. De quem está sendo levado por uma correnteza e que segura um galho, um tronco com todas as suas forças. Simeão abraça o menino e diz com o corpo e com a fé: é aqui que eu estou seguro. E meus irmãos, nós somos seres abraçantes. A gente gosta de abraço. Lembra a época da pandemia? Que negócio horroroso não poder abraçar o irmão. A vida inteira nós estamos tentando nos agarrar a alguma coisa. Mas o problema é que desde o Éden nós tentamos e tendemos a abraçar coisas que não sustentam a nossa vida. Nós abraçamos coisas passageiras, pessoas que não valem a pena. A gente abraça carreira, status, movimentos da vida que não sustentam o peso da existência. E nós acabamos frustrados, à deriva, inseguros. Mas Simeão nos ensina uma outra coisa: há um único abraço que justifica a vida e que oferece segurança real. Por isso, meus irmãos, se nesse Natal nós não abraçamos o menino Jesus, se não colocarmos a nossa segurança nele, nós vamos viver uma vida sem significado. Depois de abraçar o menino, Simeão ele pronuncia palavras profundamente proféticas. Primeiro ele fala a Deus numa oração e depois ele fala sobre o menino. Palavras tão fortes que o texto diz que Maria guarda tudo isso no seu coração. Ele ora dizendo o seguinte, a partir do verso 29, se você puder ler comigo, por favor. 1, 2, 3. Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a sua salvação, e preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação de Deus, para a glória de Israel, teu povo. Uma oração corajosa. Simeão olha para Deus e diz: se o Senhor quiser me levar, pode me levar. Eu confesso, meus irmãos, eu ainda não tenho coragem de fazer essa oração. Eu ainda vejo muita coisa pela frente. Esse mundo é caótico, mas ele também é belo. A minha oração hoje tem sido outra: Senhor, acrescenta mais dias, mais anos, mais décadas na minha vida. Mas Simeão, meus irmãos, está satisfeito. Ele está satisfeito porque ele chegou no ápice da vida. E dá para entender Simeão. O apóstolo Paulo, muito mais jovem, disse algo parecido: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque quando os nossos olhos contemplam Cristo Salvador, não existe nada mais precioso a ser visto, nada mais glorioso. Tudo
tudo passa a ser reinterpretado a partir dessa luz. Encontrar Cristo, meus irmãos, não elimina o valor das outras coisas, mas coloca as outras coisas no seu devido lugar. Jesus não é apenas a última realidade, irmãos, a ser considerada. Ele é o centro que vai redefinir a importância, o lugar e o sentido de tudo. E é a partir dele que nós passamos a enxergar todas as outras coisas de maneira correta, com discernimento, com sabedoria. Eu aprendi isso com um autor que diversas vezes a gente traz aqui para vocês, chamado C.S. Lewis, quando ele vai dizer o seguinte: eu creio no cristianismo como creio que o sol nasceu, não apenas porque o vejo, mas porque por meio dele eu vejo todas as outras coisas. Irmãos, Cristo ocupa exatamente esse lugar na nossa vida. Nós não tivemos o privilégio de caminhar naquela geração que viu Jesus com seus próprios olhos, mas Ele continua sendo a luz a partir da qual nós enxergamos todas as coisas. E é por isso que a fala de Simeão é tão importante, porque ela reorganiza a nossa vida, ela redefine as nossas prioridades, ela nos ensina aquilo que realmente importa. E talvez você esteja entrando em um novo ano cheio de expectativas. E isso não é errado. Sonhos, projetos, esperança para coisas boas, desejos. Mas eu queria te provocar a assumir a postura de Simeão, a se contentar em ver Jesus como o ápice da sua vida, em se satisfazer, em fazer de Cristo o ponto mais importante da sua existência. Não como um prêmio, irmãos, de consolação, como quem diz o seguinte: Jesus, foi o que sobrou, é o que tem aqui. Mas como o maior, a mais preciosa de todas as riquezas. Porque é a partir dele que todas as outras coisas encontram o seu devido lugar e passam a fazer sentido. Todo mais é visto à luz daquilo que realmente importa. Como o próprio Simeão declara, a razão de tudo isso é muito simples. Jesus, Ele é luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Se há algo, meus irmãos, que todos nós buscamos na vida, consciente ou inconscientemente, é luz. Nós buscamos luz o tempo todo. E o Natal é sobre isso. O povo que andava em densas trevas viu uma grande luz. Essa é a promessa anunciada desde Isaías. O problema é que os nossos olhos, especialmente os olhos da alma, eles podem se acostumar com a escuridão. Talvez você já tenha entrado em um ambiente muito escuro. Normalmente são naqueles restaurantes chiques, né? Você entra assim, você não consegue nem ler o menu do cardápio. E no início você não consegue enxergar nada. Mas com o tempo, os nossos olhos vão se adaptando. E aquilo que antes parecia impossível, se torna normal. A mulher fala: amor, quero fazer isso lá em casa. Eita! A nossa alma, meus irmãos, funciona de maneira muito parecida. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Pequenas concessões, pecados guardados, áreas não tratadas, e a luz vai sendo lentamente diminuída. E o mais perigoso é que nós achamos que nós estamos vendo, porque a nossa alma se adaptou ao quê? À escuridão. E é por isso, irmãos, que nós precisamos, em nome de Jesus, fazer a oração de Simeão. Senhor, abre os meus olhos. Eu preciso ver a Tua luz. Eu preciso ser iluminado pelo Teu Espírito. Eu preciso voltar a me incomodar com as trevas que nos cercam. Porque, irmãos, não há nada que eu e você precisemos mais do que contemplar dia após dia Jesus Cristo, nosso Senhor. É essa contemplação que produz em nós uma transformação profunda. É isso que molda o nosso coração, renova a nossa mente, nos conforma à imagem de Cristo. Simeão não vê apenas luz, ele também vê glória. Nós costumamos confundir luz e glória como se fossem sinônimos, como se fossem praticamente a mesma coisa. Nós pensamos em glória apenas como brilho, radiação, algo visualmente impressionante. Mas nas Escrituras, glória não é apenas algo que se vê, é algo que se revela. Ou seja, irmãos, é Deus tornando conhecido o seu caráter, a sua natureza, a sua vontade. Isso é glória. E é por isso que quando Simeão olha para aquele bebê de poucos dias, ele não vê apenas um corpo frágil nos seus braços, ele vê a glória de Deus manifesta.
não como um esplendor externo, mas uma glória que se revela na salvação, numa fidelidade que se cumpre, numa graça que se faz carne. E é isso que o apóstolo João vai nos dizer mais tarde. Nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Simeão viu essa glória. E aqui, irmãos, tem algo importante. Se os nossos olhos não forem abertos para a luz, e se nós não tivermos uma visão gloriosa de Cristo, nosso cristianismo é barato, é raso, fajuto. O Cristo dos cristãos não é apenas o menino na manjedoura, não é apenas o servo sofredor da cruz. Ele é o Cristo glorioso, assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele veio sim como um cordeiro, mas hoje ele é o leão que ruge. Ele veio em silêncio, mas hoje ele reina. Ele sangrou na cruz, mas um dia ele voltará em glória. Irmãos, uma visão de Cristo apenas como frágil é uma visão incompleta. Simeão, irmãos, foi capaz de enxergar naquele bebê o Cristo de glória. E depois dessa oração, Simeão se volta para Maria, que está ali do lado de José, profundamente admirada com tudo aquilo que estava sendo dito a respeito do marido, do filho. E essa admiração, meus irmãos, ela é compreensível. Porque uma coisa é a gente ver Jesus andando sobre as águas e dizer: aí sim, eis o meu Cristo. Uma coisa é a gente ver Jesus realizando milagres, como ressuscitar Lázaro, e dizer: eis o meu Cristo. Mas algo muito diferente é olhar para um bebê de poucos dias e afirmar com convicção: eis o meu Cristo. Simeão viu o que poucos perceberam naquele momento, mas aquilo que hoje está diante de nós, eu e você, todos nós podemos ver. Maria, diante de tudo isso, guarda essas palavras no seu coração. Então Simeão abençoa o casal e se dirige diretamente a Maria, dizendo, perceba comigo o relato do verso 34. Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. De alguma forma, Simeão antecipa aquilo que ainda aconteceria muito à frente na vida de Jesus. É uma palavra dura, mas também uma palavra necessária. Porque Jesus é o divisor de águas da história. E não apenas da humanidade como um todo, mas também da minha e da sua humanidade. É diante de Jesus que nós caímos ou nós permanecemos de pé. É diante dele que a nossa vida é revelada, confrontada e também redimida. E ele faz isso, irmãos, não apenas expondo aquilo que está de errado dentro de nós, mas assumindo para si o que em nós precisa ser redimido. O mesmo menino que revela os corações é o Cristo, meus irmãos, que carrega em si os pecados dos nossos corações. E é por isso que esse tempo do advento para nós precisa ser um tempo onde nós venhamos a rever a nossa história, a repensar a nossa caminhada e avaliar o rumo da nossa jornada. É diante do menino que nasceu e do homem que foi à cruz que nós precisamos parar. Nós precisamos meditar e decidir. Viver sem um menino precisa cortar nossa alma. Estar longe dele não pode nos deixar indiferentes, porque aqueles que têm um menino, esses sim se alegram, mas aqueles que não têm, esses também se entristecem, esses lamentam. A minha pergunta para você, meus irmãos, para a gente encerrar esse tempo da manhã: como é que você está se relacionando com esse menino? A sua alma se inquieta porque você está longe dele? A sua alma se entristece pelos sofrimentos dele por conta do meio do seu pecado? Ou a sua alma já não sente mais nada? Não é apenas, irmãos, sobre uma mãe que vai ver o seu filho morto na cruz. É também sobre a dor de não viver uma relação íntima e real com esse Cristo. Se não existe dor nisso, meus irmãos, é possível que nós já tenhamos nos acostumado com as trevas. E talvez nós precisamos orar como Simeão: Senhor, abra os meus olhos, eu preciso de luz, eu preciso ver a glória desse menino, eu preciso, Deus, encontrar nele a minha segurança.
e aquilo que justifica a minha vida. Simeão nos chama exatamente para esse lugar. Parar diante de Deus, reconhecê-lo como Cristo, nosso Redentor, e decidir se nós vamos insistir na nossa ruína ou se nós vamos nos permitir sermos soerguidos por esse Deus que é gracioso. Porque o desejo do nosso Deus é muito claro. Não que alguém permaneça caído, mas que todos sejam refeitos, mas que todos sejam soerguidos pela graça. E isso, irmãos, acontece a partir da nossa contemplação em relação ao menino Jesus, aquele em quem nós temos a redenção pelos nossos pecados, e aquele que se oferece hoje como o Salvador da minha e da sua vida. Amém? Deus te abençoe grandemente. Baixe tua cabeça, feche os teus olhos, vamos a Deus em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque assim como Simeão, hoje também nós podemos ver a tua salvação. Não com os olhos do corpo, Deus, mas com os olhos da fé. Diante de Cristo nós reconhecemos que tudo, Deus, encontra o seu lugar. Nada é maior, nada é mais necessário do que olhar para Jesus e descansar nele. Pedimos, Senhor, abra os nossos olhos, não nos deixe acostumar com as trevas, não nos permita viver com uma fé rasa, nem caminhar, Deus, longe da tua presença sem nos incomodar. Ensina-nos a ouvir a tua voz, ajuda-nos a guardar no coração aquilo que vem do céu e a viver, Deus, à luz daquilo que nós cremos. Nos sustenta nos dias bons e nos dias difíceis. Quando houver confusão, sê a nossa luz. Quando houver peso, sê a nossa salvação. Quando houver queda, Deus, sê aquele que nos levanta. Que saiamos daqui nesta manhã abraçando Cristo e abraçando Cristo com fé, colocando nele a nossa segurança e permitindo que ele seja o centro da nossa vida. E que possamos, Deus, caminhar em paz, sabendo que os nossos olhos já viram a tua salvação preparada para todos os povos. Receba, Deus, a nossa vida e forme em nós um coração que confia, que espera e que descansa em Ti. É no nome de Cristo que nós oramos, gratos e felizes por Jesus. Amém e amém.